Amém, irmãos? Todos acharam? Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me dê este serviço só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Amados, a vida, ela é cheia de desafios, cheia de intempéries, é cheia de problemas e de dificuldades. E o maior de todos os problemas é quando o Senhor nos converte, nos dando a graça do arrependimento. O arrependimento, ele não é apenas uma decisão humana, amém? O arrependimento é uma bênção, é uma graça que Deus concede aos que Ele chamou, aos que Ele predestinou, ao que Ele elegeu, ao que reconhece a sua glória e ao seu senhorio. Nós nos convertemos porque a vida de pecado, ela é uma vida onde nós estamos longe de Deus. A vida de pecado, a vida ímpia, é uma vida onde nós estamos condenados a uma eternidade, e sim, uma eternidade sem Deus, a uma eternidade de aflição, a uma eternidade de sofrimento. Nós estamos condenados a isso. Mas quando nós somos convertidos ao Evangelho, o que nos acontece? Nós saímos da morte e vamos para a vida. Amém? Nós saímos de uma vida de condenação eterna para uma vida de salvação eterna. A nossa vida, ela muda. E as nossas prioridades, elas precisam mudar. Só que a gente, às vezes, se engana. A gente acha que servir a Deus é simplesmente fazer coisas para Deus. E a gente começa a entrar em um ativismo religioso muito grande. A gente acha que ir à igreja vai ser o suficiente. Aí, com essa mentalidade, a gente coloca culto todo dia. Aí, com essa mentalidade, a gente vai começar a fazer um monte de evento, conferência, congresso, evangelismo, visita, culto no lar e por aí vai. Porque nós estamos com a impressão que fazer uma ou outra coisa, que nos mover é estar aos pés de Jesus. E não é isso que esse texto vai nos ensinar. Nós estamos diante de três personagens: Marta, Maria e Jesus. A Bíblia vai dizer que, depois daquele momento em que Jesus estava, de muito trabalho, inclusive, ele chega e ele é hospedado na casa de Marta. Marta já tinha algum entendimento, e esse é possivelmente o primeiro dos 3 encontros das irmãs com Jesus. Marta já tinha possivelmente esse entendimento
de que Jesus era diferente. No mínimo, ela sabia e entendia que Jesus era um profeta. Possivelmente mais do que isso. Ela entendia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E sempre que estou falando sobre reconhecer Jesus como profeta, como Messias, entenda que são coisas distintas, amém? Profetas o Senhor tem aos montes, agora Messias só teve um. Cristo só teve um. Profeta foi Moisés. Profeta foi Elias. Profeta foi Jeremias, foi Isaías, o próprio Jesus. Paulo, ele pode ser considerado um profeta, e teve outros. Temos o Márcio, um profeta. Temos o Everaldo, um profeta. O Mário. Temos aqueles que Deus vai levantando na nossa geração. Agora, ungido, Cristos, Messias, Machia, somente um. Amém? Somente Jesus. Quando nós vamos lendo a Bíblia, a gente já lê com viés entendendo que Jesus é Deus, que Jesus é um Messias e que Jesus é profeta. Só que para eles, quando Jesus chega no cenário, ele é só um mestre, para depois ser um profeta, para depois ser um Messias, para depois ser reconhecido como Deus. A gente precisa ter esse entendimento, por isso que Jesus ele vai chocando cada vez mais. Cada vez mais. Porém, Marta possivelmente já tinha esse entendimento. Só que Marta era aquela mulher, você sabe, eu acho que todas as mulheres devem ser assim, né? Você chega na casa de uma irmã, de uma família, né? A casa está um brinco, Marta. Está limpo, tudo limpo, passado pano, um banquete, ainda mais se for lá na casa da irmã Célia, que ainda tem o seu Moacir, que faz aqueles trem tudo lá com a senhora, né? Coisa linda. Você entra na casa, a primeira coisa que a mulher fala, depois de te receber, te abraçar, falar que é bom te ter aqui, não repara a bagunça. Porque é intrínseco da mulher, porque nós sejamos bem recebidos. E glória a Deus por isso. Só que a gente precisa entender o momento em que estamos. Nós precisamos entender aquilo que estamos vivendo para podermos desfrutar de uma forma melhor, de uma forma mais profunda. Nós, na segunda-feira, fizemos algumas orações. Em uma delas, nós clamávamos, falávamos, Senhor, o que nos falta? Senhor, o que nos falta? O que nos falta para irmos além? E aí o Senhor foi dando respostas. A primeira ele deu no culto de quarta-feira. Já tinha dado uma antes. Quarta-feira foi uma na mensagem. A gente vai postar, os irmãos vão ouvir. E nós precisamos olhar, entender o momento em que estamos vivendo e clamar, Senhor, o que nos falta para ir além? O ir além não é simplesmente mais serviço, uma igreja lotada, mas ir além nas profundezas daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Porque nós não estamos batalhando por salvação, irmão. Jesus já nos salvou, amém? Jesus já nos deu essa graça. O inferno já não vai nos aterrorizar mais, porque o sangue de Cristo nos lavou e nos salvou. Porque se nós batalhássemos pela nossa salvação, a salvação seria por obras, seria mérito nosso, seria ganho nosso, a glória seria nossa, o louvor seria nosso. Mas a glória é de Deus, o louvor é de Deus, o mérito é de Deus, o sacrifício foi de Deus, o sangue foi divino. A gente não batalha por salvação. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de você, isso não vem de mim, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas essa mulher Marta, preocupada, ela já tinha salvação, mas ela preocupada em receber bem, preocupada em servir bem,
Ela foi se distraindo, não é o que o texto diz? Ela foi se distraindo com os afazeres. E tem dois tipos de distrações que nós temos que nos atentar. Existe a distração aonde a gente passa uma ilusão que nós estamos servindo a Deus. Como já falamos no início, vamos aos cultos, pregamos. Aí a gente prega, aí o que é que a gente faz? Aí a gente lê, né? Começa a estudar para pregar. Aí a gente deixa de ler a Bíblia para ter relacionamento com Deus. Lê a Bíblia só para pregar. Aí a gente não ora mais como orava antes, porque Deus está fazendo o mesmo. Então quer dizer que a gente só ora. Por quê? Para que Deus faça alguma coisa, a gente não ora porque tem intimidade com Ele. É aquele tipo de pessoa que está o mundo caindo, está enfermo, está com câncer, está com tumor, está com diabetes, vai para a igreja, Deus opera. É curado, é um milagre. O que acontece? Vai embora. Vai para a vida de devassidão. Vai para a vida mundana. Vai viver no pecado porque estava atrás da bênção e não atrás do abençoador. E estava atrás daquilo que poderia ganhar e não na bênção eterna que é o próprio Jesus. Estava barganhando com Deus. Olha, eu estou te dando oração. Eu estou te dando louvor. Deus é misericordioso, Ele vai e opera. Ele vai e age demonstrando a sua misericórdia. Mas ela ficou distraída. E qual foi a distração? A distração foi uma cura. A distração foi achar que pregando, evangelizando, está servindo a Deus. Está servindo os preceitos de Deus. Quantos irmãos vocês já não viram pregando, arrebatando multidão? Anunciando o evangelho, digo mais, curando, expulsando o demônio. Só que o fim foi trágico. Vocês viram que não serviam a Deus. Mas pastor, pode isso? Ora, Mateus 7, 21. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Muitos. Em teu nome profetizei, curei, fiz exorcismo, libertei, fiz um monte de coisa. Jesus desmente, fala, não, tu não fez não. Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é o muito fazer, irmão. É desfrutar da presença do eterno Deus. É desfrutar de uma graça única. E Marta, ela só se preocupava em fazer, como quem quer se provar. Como quem quer demonstrar que é útil, que pode fazer algo. Você vai em João 12, lá tem o terceiro possível encontro das irmãs com Jesus. Aonde a gente vai ver mais para frente, Maria toma uma atitude tremenda. E Marta está fazendo o quê? Servindo. 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 O serviço não substitui o relacionamento com Deus. O serviço não substitui a nossa intimidade com Deus. E existe um outro tipo de distração. Essa palavra no grego, perespato, significa tanto distraída quanto arrastada em círculos. Quando nós vamos olhando só para a nossa vida, quando nós vamos olhando só para o nosso umbigo, nós olhamos só para o nosso trabalho, nós olhamos só para o nosso desafio, nós olhamos só para os cuidados nossos intrapessoais, nós estamos andando em círculo, porque nós não estamos cultivando tesouros do céu, estamos cultivando tesouro aqui apenas.
Quando o jovem quer passar numa faculdade, num vestibular, estuda de manhã, estuda de tarde, estuda de noite, se dedica, vira crente fervoroso, vai para a igreja, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, para quê? Para passar no vestibular. Ele se dedica, ele tem empenho. Aí eu me lembro como era no passado, aonde os líderes, eles proibiam tudo em nome da santidade, lembra disso? Não podia TV em casa, né? Tinha uma época que não podia nem bateria dentro da igreja. Não podia, tinha que ter um roupão, né? A mulher, calor terrível. Mas tinha que viver naqueles padrões, senão não era santo, senão não era crente. Andava só de proibição em proibição. Às vezes me parece que é melhor sair proibindo para que o povo busque a Deus por medo. Só me parece, mas não é o melhor. Deus, ele não quer, irmão, estreitar um relacionamento com você. Ele não quer estreitar uma intimidade com você baseada no medo. Ele quer estreitar um relacionamento contigo baseado na paternidade dele, baseado na gratidão que nós temos que ter por ele. Porque Marta, ela não era uma desavisada. Marta, ela não era uma ignorante teologicamente, biblicamente. Lembra lá de Lázaro? João 11. Jesus demora aí. Quando Jesus chega, Marta, sabendo que ele está na porta da cidade, está lá em João 11, a partir do 20 e 21, depois vocês leem. Marta vai correndo até Jesus, e ela solta uma frase, a mesma frase que Maria vai soltar depois. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É a mesmíssima frase. Aí Jesus fala, ou melhor, ela mesma diz, mas eu sei que tudo o que o Senhor pedir, o Pai atenderá. Jesus responde, ele há de ressuscitar. Marta diz, eu sei, na ressurreição do último dia. Para ela falar isso, ela entendia de escatologia, ela entendia de volta de Jesus, ela entendia de fim dos tempos, embora ainda não estivesse o Novo Testamento formado, mas pelos profetas, pela lei, ela já conseguia entender isso de alguma forma. O que não era muito comum para as mulheres da época, mas ela compreendia, ela entendia. Então, teologicamente, ela estava bem. Ela tinha muita informação sobre quem Deus era. Ela tinha muita informação sobre quem Jesus era. Muita informação. Só que ela não conseguia desfrutar dessa graça. Amados, nós estamos pregando ao longo do ano sobre o Sermão do Monte. Estamos pregando sobre os atributos de Deus, mas não é apenas para dar informação. É para recebermos essas palavras e dobrarmos o nosso joelho e desfrutarmos da presença do Eterno. Aqueles que não desfrutam da presença de Deus, bate o vento, desce o rio, vem terremoto, vem tribulação, vem luta, o diabo se levanta e no fim se desvia porque não desfrutou da presença de Deus. Como a irmã pregou na quarta-feira, a diferença minha, a diferença sua para os irmãos lá do passado era essa. Eles desfrutavam da presença de Deus, eles amavam estar em oração, eles amavam buscar a Deus, mas não era por medo, igual se fazia algumas décadas atrás. Olha, não pode usar isso porque Deus não gosta. Não pode fazer a barba porque é pecado. Olha, não pode ver TV porque é errado. Não pode ir para a praia porque é pecado. Aí todo mundo na igreja, orando. Aí vinha a cura, aí vinha a libertação, aí vinha a salvação. Aí o Senhor fazia os seus moveres, mas não é a vontade de Deus que eu e você o busquemos por medo, irmãos.
Nós temos que buscá-lo com o entendimento correto. Nós temos que ter prazer na presença dele. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes lê a lei, medita na lei, é isso? Tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer, tem satisfação, ama a Deus, irmãos. Nós podemos saber grego, nós podemos saber hebraico, hermenêutica, escatologia, soteriologia, hamartiologia, um monte de coisa do seminário, nada disso vai nos fazer ser íntimos de Deus, somente quando desfrutarmos dessa intimidade. Por isso estamos pregando sobre o sacerdócio. Esse sacerdócio dos crentes. Irmãos, você tem noção do que é isso? Era um sonho para um judeu adentrar no templo, ver tudo aquilo acontecendo, o mover de Deus. Eles viajavam de longe dias e dias, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha metrô. Eles literalmente negavam a sua vida, amados, por prazer de estar lá nas festas, de ver o templo, de ver aquela glória terrena, de ver aquela glória aqui, de ver aquilo que era transitório, acontecia e acabava, mas a glória de Deus que eu e você temos é eterna, é única, é intranscendível, irmãos. Aleluia, Jesus. Essa é a glória que eu e você temos. As distrações acabam com a nossa intimidade com Deus. As distrações, elas vêm de forma sorrateira. Mas eu conheço, sei Bíblia, prego, ensino. Distrações não são vencidas pelo conhecimento bíblico sozinho. Como Hernandes Dias Lopes gosta de dizer, é ortodoxia morta. Ortodoxia morta. Fariseu conhecia, saduceu conhecia, mas estavam mortos. Maria, pelo contrário, ela entendia, conhecia e desfrutava. Nesse episódio, Jesus chega na casa de Marta, é hospedado, ela fica de um lado para o outro igual uma louca, uma doida. Faz isso, faz aquilo outro. Maria não. Maria olhava. Isso daí não é profeta, não. Não é só o Messias, não. Tem uma coisa além nesse homem. Eu não posso perder a oportunidade da minha vida. Eu não posso deixar passar. A Bíblia vai dizer que ela, assentada aos pés de Jesus, ouvia as suas palavras. Ouvia, meditava e ruminava os ensinamentos de Jesus. Quando você ouve uma pregação, irmão, e a gente está muito assim, né? Tem um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, que vai mostrar que com o advento da tecnologia, a gente armazena muita coisa, porque a gente está ligado em um monte de informação. A gente tem a capacidade tecnológica de saber o que está acontecendo no outro lado do mundo, mas não tem a preocupação de saber qual é a direção de Deus para mim e para a tua vida. Por conta da tecnologia, a gente sabe de tudo. A gente tem informação sobre tudo. A gente desfruta de contatos distantes, mas Deus que está do nosso lado, a gente vai negligenciando essa oportunidade rica. A gente vai ouvir uma pregação
Aí geralmente a gente fala, ele prega bem, ele fala bem, ele conhece Bíblia, mas a gente não pega aquela mensagem e rumina e medita nela. A gente já vai para outra. A gente já vai nessa correria. Maria sentou, ouviu, ruminou, e foi aprendendo, entendo não só um contato com um texto, ela teve literalmente comunhão com a palavra encarnada. Você tem noção do que é isso, irmão? Você tem noção do que é a Bíblia para a gente? Qual é o valor que essa palavra tem para mim e para você, irmão? Qual a importância que ela tem para a gente? Vamos pensar um pouco para valorizarmos a liberdade que a gente tem. Josué Erion, em 1º de abril, se eu não estiver enganado, de 1996, ele pregando em Minas Gerais, ele fala sobre a China comunista, que para você conseguir ter o contato com a Bíblia, você tinha que botar o seu nome, fazer um agendamento, para 2 anos depois conseguir ler um salmo da Bíblia. Um salmo só. Aí ele vai ler, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém está o seu povo. Ele lê, e ele quer aproveitar que está ali para ler o 126, já vem o guarda e tira. Lá é assim, o contato com a Bíblia é esse. Quantas versões de Bíblia tem na tua casa? Quantas versões de Bíblia tem no teu aparelho celular? E a gente não desfruta do que a gente tem. A gente não mergulha naquilo que a gente tem. A gente não desenvolve. A gente não aproveita. Mas se preocupa. Está tendo perseguição, assim, assado. Mas não olha para a palavra, senta, lê, medita e se alimenta dela. Não desfruta dela. Lá em João 11, enquanto Marta está falando com Jesus, Maria ainda está na casa. Lembra do cenário de Lázaro morto? Maria ainda está na casa. Maria em casa, ela, você lendo o texto, parece que ela tem um choque de realidade. Jesus chegou. E ela vai correndo até Jesus. E Jesus estava esperando. Não a frase correta. Não a declaração correta apenas. Ele estava esperando a disposição correta. A atitude correta. Lembra da frase de Marta? Elas me confundem tudo, né? Podia ser pelo menos uma Marta e Joana, né? Para ficar mais fácil. Lembra da frase de Marta? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria fala a mesma coisa, só que o texto bota um detalhe. Ela chega, ela se ajoelha, ela se prostra diante de Jesus. E ela chora e fala a mesma coisa. A partir daí, Jesus vai até onde Lázaro está. Às vezes, para irmos além, para desfrutarmos do milagre de Deus, da ação do Espírito Santo, dos moveres de Deus, o que nos falta não é uma declaração correta, não é uma teologia correta, porque nós já a temos. O que nos falta é chorar aos pés de Jesus. Quando Maria, ela vai aos pés dele e chora, é como quem diz, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Quando Marta chega e fala, é como se ela estivesse falando com o igual. Ela fala assim, ó, olho no olho. Não, ele não é meu igual. Ele não está no mesmo nível do que eu vou chorar.
Eu vou me prostrar diante dos pés dele. Eu vou crer no milagre dele. Eu vou crer na ação dele. Mais do que informação, mais do que apenas uma declaração correta, foi uma atitude correta. Foi se prostrar diante aos pés de Jesus. Foi se prostrar diante dos reis dos reis. Em João 12, depois desse cenário, no terceiro encontro, enquanto Marta está de novo servindo, enquanto Marta está de novo de um lado para o outro, trabalhando, fazendo, acontecendo, está lá Jesus falando, e Maria, ela preocupada, ela sabendo, aquele homem, ele vem aqui de novo, aquele que foi o escolhido, o Messias, ele está na nossa casa mais uma vez, e eu tenho que presenteá-lo, eu tenho que agradá-lo, eu tenho que louvá-lo. O que é que eu faço? Eu tenho mais economias aqui, eu tenho 300 denários. Um denário é o valor de um salário de um dia. 300 denários equivaleria hoje a mais ou menos 15 mil reais. Ela pega 15 mil reais, compra um vaso e vai até o mestre e derrama aos seus pés, irmãos. Isso é a adoração. Nós louvamos que vamos nos sacrificar, que vamos nos entregar. Tem um outro louvor que diz: eu abro mão de tudo, eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus sonhos, mas tem o primeiro sonho frustrado: larga a igreja, larga Jesus, larga o ministério, larga a comunhão com Deus. Amados, não podemos ser assim. Não podemos. Precisamos de profundidade. Precisamos desfrutar. Maria, gaste os seus 15 mil reais. É por isso, irmão. Por isso que não tem um problema. Mas, pastor, não tem um momento de oferta. Mas o pastor não pede dinheiro. Porque quem entende, irmão, quem entende, oferta e contribui sem que a gente precise pedir. Quem entende tem a sua experiência com Deus e tem o seu propósito com Deus em relação à contribuição. A gente não precisa manipular, a gente não precisa forçar, a gente não precisa constranger. Aqueles que querem doam, aqueles que querem contribuem. Quem não faz, pastor, vão ter suas experiências com Deus. E amém. Maria entendeu. Só que aí ela é repreendida. Lembra do serviço? Às vezes o serviço atrapalha. É por isso que a gente não fica botando um monte de atividade na igreja. Porque tem uma forma de adorar a Deus que muita gente negligencia. Sabe qual é? Cuidar da família. Passar um tempo com a família. Paulo fala para Timóteo: aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua família, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Aí lembra como era antigamente? Culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A mulher convertida, marido em casa. Aí a mulher chegava em casa, o marido pirava com ela. Porque vive na igreja, vive na igreja, vive na igreja. E o contrário também acontecia. Nós precisamos entender que não é só o fazer, é desfrutar da presença. Tanto que Judas era melhor ter pego o dinheiro e repartido com os pobres. Jesus podia até ter dado uma dura nele, fala: ô bandido, ladrão. Mas ele não faz isso, não. Jesus fala: olha só, os pobres vocês sempre têm com vocês. Mas deixa ela escolheu me adorar. Ela escolheu me servir. Ela escolheu o lugar de adoração. E a boa parte não lhe será tirada. Enquanto Maria recebe a aprovação de Jesus, Marta recebe uma reprovação. Maria entendeu o que Paulo viria a escrever em Filipenses 3:8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Marta olhava para dentro da sua casa e via uma pessoa muito importante, talvez até politicamente, socialmente. Maria não. Maria via a ressurreição e a vida. Maria via o pão vivo que desceu do céu. Maria via o caminho. Maria via a verdade. Maria via a vida. Maria via a porta do curral das ovelhas. Maria via o bom pastor. Maria via o eu sou. E ela desfrutava e desfrutava da presença do Senhor. Você é Marta ou Maria? Você só serve de uma forma robótica porque o pastor falou, vou ler Bíblia porque o pastor falou que tem que ler. Vou orar porque o pastor falou que tem que orar. Vou jejuar porque o pastor falou que tem que jejuar. Ou você desfruta, irmão, da presença dele? Você entende que dá para fazer a mesma coisa sem desfrutar, sem entender, sem se aprofundar? Não pode ser assim. A vida está desmoronando. O que você faz? Maria vai, corre e se joga aos pés de Jesus. O que você faz? Procura soluções ou procura o Salvador? O que você tem dado para Jesus? Maria deu 1 ano de salário. Judas chamou isso de desperdício. Jesus chamou de adoração. Olhe para Maria e imite Maria. Aprenda aos pés de Jesus. Chore aos pés de Jesus. E adore aos pés de Jesus. Esse foi o lugar de Maria. Quando recebe Jesus em sua casa, em Lucas 10, ela está aos pés aprendendo. Quando tudo desmorona, seu irmão morre, ela vai e chora aos pés de Jesus. Quando Jesus volta, ela vai aos pés de Jesus e o adora. Tudo aos pés de Jesus. Eu me lembro de Davi. Davi, homem de Deus, que tinha tido experiências gloriosas e um ministério quase que único. Ele podia se preocupar com muita coisa, mas quando ele peca, quando ele erra, ele faz uma oração. Não retire de mim o teu Espírito. Eu não me lembro dele falar, não me tire de mim o reino, não me tire de mim a glória, não retire de mim a majestade, não retire de mim o poder, não. A preocupação dele, não retire de mim o teu Espírito. Porque era o que ele valorizava, era o que ele desfrutava, era o que ele orava. Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura e inquirir no seu templo. Era o que ele desejava, era o que ele amava fazer. Estar na presença de Deus. Desfrutar da presença de Deus. Se aprofundar da presença de Deus. A cada dia, a cada momento, Jesus nos coloca diante da mesma decisão de Marta e Maria. A decisão que elas enfrentaram. Escolher a boa parte. Não se engane, Jesus não condena o serviço. Ele condena um ativismo que substitui a intimidade. Ele condena a falta de fervor. Ele condena a falta de fé, a falta de entendimento. Ele não rejeita Marta.
mas a liberta da ansiedade que rouba sua paz e sua alegria. O problema não era o que Marta fazia, mas o que ela não fazia. Sentar-se aos pés do Mestre. Quantos de nós estamos exaustos de servir a um Jesus que mal conhecemos? Quantos estão ansiosos, distraídos, arrastados em círculos por muitos serviços, afazeres, mas vazios por dentro? Você pode ter teologia correta, frequência perfeita, ministério ativo e ainda assim perder a boa parte. Maria nos ensina o segredo. Ela estava aos pés de Jesus para aprender, para chorar, para adorar. Em cada estação da vida, ela sabia onde encontrar refúgio, sabedoria e alegria aos pés do Salvador. E Jesus disse que isso jamais lhe seria tirado. Escolha a boa parte, escolha a Cristo. Pare, sente-se aos pés dele, ouça a sua voz, chore em seu colo, adore com tudo que você tem, porque isso, conhecê-lo, desfrutá-lo, amá-lo, é vida eterna, começando agora. O serviço virá, a obra será feita, mas que ela flua de um coração que primeiro bebeu da fonte, que primeiro contemplou a formosura do Senhor, que primeiro escolheu a boa parte. E a boa parte. Eu não posso garantir muitas coisas. Eu não posso garantir que sempre que estivermos enfermos, Jesus vai nos curar. Eu não posso garantir que teremos sempre uma solução que seja agradável à nossa vida. Mas uma coisa eu posso garantir. A boa parte, quando escolhida, ela não nos será tirada. Podem tirar nossa liberdade, podem tirar nosso dinheiro, podem tirar nossas famílias, nossos parentes, nossos cônjuges, mas a boa parte não será tirada. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Pedir para o irmão Márcio orar novamente, antes de encerrarmos.